Fala galera do YouTube, todo mundo aí, né, participou, comentou aí o meu vídeo apelos aos amigos técnicos de eletrônica 1, que continuando vou fazer o apelo 2, isso aqui é o apelo 2, porque outra agravante também que acontece com os amigos que ficam colocando dicas em fóruns abertos, tal, informações preciosas que seria só para técnicos. Que esse aí o pessoal vai querer meter o pau, vai começar a parecer suspeito quando começar a falar assim: não concordo, o técnico tem que ser unido. Isso aí é papo de curioso, tá? E vou falar por quê, tá? Isso é papo de curioso, porque o maior desespero do curioso, desses que abre oficina ou mexe com o aparelho dos outros, mediante a dica dos técnicos, né? Que por ele só ele não conseguiria consertar, né? Então está consertando aparelho sem conhecer a fundo a eletrônica, né? Só porque acho que tem um multímetro, um ferro de soldar, um estanho, conhece algumas peças, acho que é técnico, né? E conserta mediante a dica, as informações dos técnicos, dos reais técnicos, né? Então, quer dizer, se esses técnicos pararem de dar dica, pararem de postar coisa no YouTube, começar a ficar limpo, né? Ou seja, as dicas que já estão postadas começar a ficar vazada, velha, e não ter mais novas informações, vai ser o desespero deles, porque eles não vão ter de onde mais tirar informação e não vão conseguir consertar. O que vai acontecer? Vão devolver os aparelhos sem consertar, mesmo que o defeito seja simples, tá? O que eu estou falando aqui do apelo 2 é que, fora os clientes finais, né, que assistem os vídeos e tal, como tem muito grupo aberto aí, grupo no WhatsApp e tal, que entra um monte de membros, mas misturado nesse membro entra técnicos, e só que entra curiosos também, né? Além de às vezes entrar cliente final, né, para espionar, pode entrar curioso. Esse curioso é aquele que a gente chama de técnico oportunista, ou seja, ele conserta mediante a dica dos outros. É fácil perceber quando a pessoa não é técnico, quando você começa a fazer algumas perguntas e os caras fazem a gente manda uma coisa para ele, uma informação, e ele retorna com uma informação totalmente escandalosa, não tem nada a ver, e mostra totalmente o não entendimento daquele assunto que o técnico tentou passar para ele. Ele se entrega, tá? Estou falando porque como tem grupo, né? A primeira vez que eu abri, a gente vai melhorando o grupo conforme o tempo, né? A primeira vez que eu abri, tentei ajudar técnicos, né? Para mim, é aí que eu descobri que não era técnico, tá? Tem dois tipos de técnicos de técnico ou não técnico que eu vou falar aqui. E tentando ajudar, eu vi que a pessoa vinha com umas perguntas tolas, cara, umas perguntas totalmente de nível abaixo de um estudante de eletrônica, tá? Com um aprendiz, um aprendiz que pelo menos está estudando, ainda faz umas perguntas dentro daquilo que, né? Mas esse mostrava que não tinha entendimento nenhum, então eu já se entregava, eu já parava ali. Então eu já via que eu estava tratando com não técnico, tá? Ou um curioso, gosta de eletrônica tudo, mas não quer estudar, não quer investir, quer mexer nas coxas, ou seja, quer consertar mediante a dica, tá? É aqueles técnicos que abrem o aparelho e nem procura analisar, alguns nem procura analisar, já vai no grupo que ele faz parte, já bota a marca do aparelho, o modelo e o defeito que está dando e escreve assim mesmo, já dá para suspeitar quando é curioso. Ele já posta assim: alguém tem alguma dica? Alguém pegou esse defeito? Ele não passa uma análise, tá? Então é fácil descobrir quando a pessoa não é técnica. Vocês que tem grupo aí, grupo de WhatsApp e tal, é fácil saber se o membro que vocês estão colocando aí é técnico ou não. Quando não passa uma informação, ele pede dica, que é receita de bolo. Ele não passa uma análise para comprovar o que ele fez, para comprovar que é um técnico que está com uma dificuldade em achar determinado defeito. Então esses são os curiosos que estão misturados junto aos técnicos em grupos abertos e tal. Por isso que eu falo, não fica, é errado ficar postando coisas assim abertas e tal, porque está alimentando um vício. Essa pessoa nunca vai procurar estudar, nunca vai procurar querer aprender a fundo eletrônica. Hoje em dia com a internet é muito fácil. Eu sou da época que não tinha computador, não era acessível, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada. O técnico tinha que ser técnico mesmo, tá? Aí só que quando a gente fala em não distribuir informações assim, esses oportunistas, o primeiro assunto que eles vão falar é isso:
tem nada a ver, o técnico tem que ser unido. Primeiramente, o técnico nunca foi unido. E esses eram verdadeiros técnicos, né? Antes do computador, quem era, que estiver vendo esse vídeo for da antiga, e é técnico faz tempo, vai saber, né, vai me dar razão, que o técnico nunca foi unido. Você poderia ter uma mesma oficina na sua mesma rua, você ter a sua. Você poderia ir lá pedir uma informação pro cara, o cara não dava. Inventava um monte de desculpa, mas não dava a informação, tá? Então nunca teve união, mas em parte era bom, porque aí obrigava o técnico a ser técnico mesmo, ele tinha que se virar e procurar o defeito, tinha que pegar, desbulhar em cima do esquema, fazer uma análise e matar o defeito, tá? Então nunca teve união. Começou a ter esse negócio de chamada união quando veio a internet, que começou o técnico a postar coisas, tal, aí esses não técnicos ou curiosos e clientes finais viram a facilidade, né? Quando começaram a postar coisa na internet, viram a facilidade, viu que é fácil, e aí começaram a fuçar. Compra um ferro de soldar, compra um multímetro baratinho e tal, e começa a fuçar, mediante a dica que estão sendo postada pelos nossos irmãozinhos técnicos, né? Então é um outro alerta que eu faço, tá? Tem muito técnico oportunista, ou seja, que não são técnicos, são curiosos. E dá para saber quando é curioso. Ele não bota nenhuma informação, ele pede dica, mas não bota nenhuma informação. Primeiro que já começa errado, pede dica. Não apresenta nenhuma análise. Ou quando apresenta é fraco, ele só mediu uma parte do circuito, não mediu os outros. Tá? Não mediu os outros. E às vezes você faz alguma pergunta técnica tal, e ele retorna fazendo uma outra pergunta em cima da sua pergunta. Um exemplo que eu vou dar aqui, quando eu falei para um técnico, um suposto técnico, a média diferença de potencial na malha resistiva aí, média DDP, no PFC, e ver como é que tá. Falou, como é que eu meço isso? Como é que eu meço DDP? Putz, aí já pegou, né, gente? Já pegou. Técnico oportunista, curioso, que não conhece todos os componentes. Por exemplo, já vi gente colocar capacitor cerâmico no lugar do varistor, do termistor, achando que o termistor era um capacitor. Então, para vocês verem o nível de pessoas que estão entrando, né, até gostam de eletrônica, é louvável isso, mas só que não querem estudar. As oficinas deles, ou deve ser oficina dentro de casa ou na garagem, sei lá, sobrevivem de dicas de grupo que eles participam. Então eles entram em grupo, né, e pegam o aparelho, a primeira coisa que eles fazem é entrar no grupo lá e já pedir ajuda, sem nenhuma análise. Sem nenhuma análise. Né? Aí o técnico, né, de boa vontade, está no grupo lá, passa a informação pro cara. Aí o cara conserta, sai como bam, mas dá pra ver que se essa pessoa que está dando informação para ele parar no meio do caminho, ele para também. Ele não continua. Se o técnico, para ele, o técnico tem que dar toda a informação. Ele sempre fica fazendo pergunta. Ah, já vi isso aqui, e agora? Aí o técnico passa, e agora? Já dá pra ver que o cara não pensa sozinho. É igual papagaio, ele imita. O técnico fala e ele faz, tá? Então são esses curiosos também que estão espalhados aí pelo mundo da eletrônica, né? Assim como existem os falsos componentes eletrônicos, agora existem os falsos técnicos também, tá? Infelizmente, sei que nego vai ficar bravo, vai querer meter o pau, e se meter o pau, tá se entregando. Quer dizer que ele é mais um, né? Ele é mais um. Porque ele sabe que eu estou falando a razão, que se ele fosse técnico mesmo, iria concordar com o que eu estou falando aqui. Tá? Tem curioso é aquele que gosta de eletrônica, quer aprender, mas quer aprender-se nas marras. E como hoje em dia existe a internet, o acesso é fácil, e tem vários dicas espalhados aí, ele pode entrar em grupo, que é aberto, né? Porque grupo privado é diferente, o meu é totalmente fechado. O meu, até dou ideia para esses caras que montam um grupo aí, criar uma provinha, para saber se quem está entrando no seu grupo é realmente técnico. Fazer uma provinha simples, que eu vou te falar. Se nego para de botar coisa em YouTube, para de botar informação ou colocar qualquer pessoa dentro do grupo de técnico, né? Porque para mim, se eu monto um grupo de técnico, tem que ser só para técnico, né? Se para de dar informação, vocês vão ver que muitos vão fechar as suas oficinas, muitos vão entregar aparelhos sem fazer, porque eles não sabem fazer sozinho, tá? E tem vários tipos de curioso. Tem curioso que não sabe nem ler esquema. Agora, tem um curioso que sabe ler esquema, identifica os circuitos, mas não sabe analisar com o esquema. Ele não sabe analisar o esquema, onde medir e tal, aí fica pedindo informação para o técnico. Tá? Então tem grande diferença daquele que sabe
interpretar o esquema, interpreta bonitinho. Ah, aqui é o circuito tal, aqui é o circuito tal, tal. Mas fazer análise ele não sabe. Tá? E tem aquele que também, que de repente vocês estão dando dica e o cara nem sabe ler esquema. Né? Você só fica falando, ele olha no computador, vai lá, ou no celular, e vai lá e faz, conforme você fala. Se você parar de falar, ele para de fazer também. Tá? Eles não raciocinam por si só, eles não têm aquele negócio do raciocínio. Então, acho também muito injusto, né? Você que técnico, que batalhou para chegar até onde chegou, e de repente está passando informação para a pessoa que não tem um pingo de vontade de querer estudar, aprender, para quando chegar e vir pedir ajuda com autoridade. Saber o que está falando e entender o que está recebendo de informação, tá? Então, é uma das coisas que estraga esse negócio de ficar postando coisa em gratuito no YouTube, né? Por isso que eu falo, poste de maneira técnica, né? Que aí vocês vão ver quem é técnico e quem não é. Que se abrisse uma lei que técnico teria que ter uma carteirinha que teria que ser renovada, que nem carteira de motorista, para ser habilitado como técnico, muitos seriam reprovados, viu? Muitos iam ter que fechar a porta e devolver aparelho, que não sabem. Não sabe. E, claro, tem a outra versão de técnico, que é técnico mesmo, já mexeu com tubo faz tempo e tal, mas agora está entrando na nova tecnologia, os tubos estão acabando e eles não procuram se atualizar, não quer estudar. Aí fica pedindo informação igual aprendiz. Tá? Que eu, né, sou testemunha disso, que tenho conhecidos técnicos online, né, que faz umas perguntas tolas que eu não acredito que ele é técnico, e é técnico veterano, hein? Mas é aquele técnico que relaxa, ele quer dica, quer informação, não quer estudar, não quer aprender, não quer estudar sobre nova tecnologia, sobre um novo circuito. Eu, com meus 38 anos de eletrônica, o que eu fiz? Eu estudei novamente, eu peguei um livro, peguei e-book, peguei tal, eu fiquei quietinho, já mexo com tubo há muito tempo, micro-ondas e tal. Veio a nova tecnologia, eu estudei a fonte chaveada inteirinha para entender o funcionamento com miliarma, parte por parte, que é PFC, tal, power-on, power-off, inverte-on, tal. Estudei tudo o funcionamento da fonte. Depois da placa-mãe, que não tem muito o que falar, que é o circuito DC-DC. Tem curioso que até isso eles perguntam quando a gente fala, mede o DC-DC da placa-mãe, o cara fala, o que é isso? Brincadeira, né? Já se entrega. Então, aí, depois que eu passei a estudar um pouco para a mãe e entender o que é TECOM, que agora também tem a ver com, quer dizer, eu comecei a estudar primeiro, para depois mexer na primeira televisão, que ainda é LCD. Tá? Mas eu estudei muito, eu fiquei simulando o defeito no papel, para depois começar a mexer. Tá, gente? Isso é esforço, isso é querer aprender. Agora os outros tem, então, desculpa que tem preguiça de ler, tem problema de vista, não gosta de ler. Então está na profissão errada, amigo, porque a eletrônica é lógica, tem que ler, tem que estudar, tá? Se for ver aí, acho que tem eletrônico que não sabe nem fazer fórmula. Aí tem o eletrônico que não sabe ler esquema ou não sabe a teoria, né? A defesa deles é falar, a teoria não tem nada a ver, o negócio é na prática. Cara, se os circuitos que existem hoje foi montado à base da teoria, os engenheiros que montam eles, que ligam circuito com circuito, peça com peça, para fazer isso tudo funcionar, é intermédio da teoria. E às vezes a teoria salva a gente de alguns problemas que a gente procura na televisão e não acha. Aí você volta lá atrás da teoria, lei do ômega, do série paralelo, tal, não sei o que, e às vezes você descobre uma diferença que está dando no circuito, uma diferença que está dando na medição do transistor, né? Relação base coletor-emissor. Então é incrível. Tá? Então acho que continuação do apelo 1, o apelo 2, né, que tem esses tipos de técnico. O técnico curioso, que não é técnico, a gente chama de técnico, mas é o curioso, técnico oportunista, que abre as suas oficinas mediante e conserta os aparelhos mediante as dicas passadas por vocês técnicos que postam coisa na boa vontade, achando que está ajudando o técnico e não está ajudando uma pessoa que tem comodismo, não quer sair do mesmo lugar, quer continuar a receber receita de bolo, tá? Então vocês fiquem espertos. É só exigir da pessoa uma análise. Vê se eles vão dar análise. Não vão, tá? E é uma responsabilidade mexer nos aparelhos de hoje, pode arrumar um problema para eles mesmo, né? Arrumar um problema para eles mesmo. São tão simples que se um técnico mesmo quisesse enganar essa pessoa, fazer ele ferrar o aparelho para ele dançar bonitinho na justiça, daria uma informação errada e com certeza, com toda a confiança, ele ia fazer, porque ele não tem o conhecimento. Porque quando o técnico tem conhecimento, ele já falou, peraí, essa informação sua não está errada não, né? Ele já debate, entendeu? Então são pessoas até fáceis de enganar, porque não tem essa maldade, né?
A gente não quer ver mal dos outros, né? Parar na justiça com a parede dos outros. Mas ele mesmo pode se ferrar com isso, porque quer consertar a receita de bolo, técnico prático, e tem aquele que é técnico mesmo, já veterano, mas não quer se atualizar, não quer estudar sobre os novos circuitos, inventam desculpa, aqui não tem tempo, aqui não consegue ler, não gosta de ler, não consegue decorar. A eletrônica não é decorar, é estudar. É estudar, depois o instinto faz o resto. Não é decorar. A eletrônica não é decoreba. É lógica. Você estudou, tal, entendeu, acabou. Né? Então tem esses técnicos que são técnicos, que mexeu com tubo e tal, mas já está querendo invadir para essas novas televisão de LED, mas sem conhecer o circuito, porque quando as coisas se atualizam, o que a gente faz? A gente estuda de novo. Um médico, quando sai uma coisa nova, um médico formado, ele reestuda de novo, ele vai, assiste palestra, vê sobre nova máquina que saiu, sobre nova cirurgia, ele está sempre se atualizando, até o médico está se atualizando. Então por que o técnico não tem que se atualizar? E tem aqueles que não querem estudar, né? São os técnicos de receita de bolo, que pega a receita de bolo, abre a sua oficina no seu quintal, na sua casa, consertando o aparelho mediante a dica, né? Ele abre o aparelho, nem começou a mexer, às vezes nem mediu nada, já vai lá no grupinho, no WhatsApp, não sei aonde, um grupinho aberto, e já posta lá, já pedindo ajuda. E já posta descaradamente escrevendo assim, alguém já pegou esse defeito? Alguém tem essa dica? Mas não tem uma análise. Eu, no meu grupo, eu peço que o membro faça uma análise, me passa uma análise do que ele fez. E eu corrijo eles quando alguns falam assim, alguém pegou esse defeito, estou com DVA-OC, que tem acende o LED, tu tem som, mas não aparece imagem. Alguém pode me dar uma dica? Cara, eu já dou a bronca. Tá errado isso aí. Eu falo, você não é técnico? Passa o seu análise, o que você fez? O que você analisou? Onde você mediu? Né? Então, esse apelo 2, continuação do apelo 1, né? Para vocês verem como a responsabilidade que vocês, técnicos verdadeiros, têm quando ficam postando coisa assim, a olho, né, para ajudar algum técnico, tá? Então procura saber se é técnico mesmo primeiro, tá? Chama o cara no PV, faz umas perguntas, aí sim você dá o seu arquivo para ele. E vocês que postam no YouTube, gente, tá mão na consciência, né? É cliente assistindo, é curioso assistindo, que vocês estão fazendo curioso abrir oficina por aí, ganhando nas costas de vocês, porque vocês ficam passando informação para ele, de repente esse curioso mora até perto de você, está do seu lado, né? Então eu gostava muito de antigamente o técnico tinha que ser técnico mesmo, porque nunca existiu esse negócio de união entre técnico. O técnico guardava a informação para si, tá? Você podia ter sua loja na rua, ter uma oficina na mesma rua que o seu, no mesmo bairro, você ia lá pedir informação, o cara não dava, a não ser que ele fosse seu amigo, seu conhecido, aí trocava ideia, informações bem sigilosas e morria ali, tá? Então não vem com esse papinho, o técnico tem que ser unido, cara. Não existe isso, não existe isso. A gente ajuda sim. Se for para ser unido, então tem que ser unido sim. Tem que ser unido em parar de postar coisa no YouTube, em parar de postar coisa para cliente ver, para depois vir aqui querer questionar com a gente. Então, se for falar em união, então a união já tem que começar nisso aí. Os técnicos mesmo, parar de ficar botando coisa a vera, solto aí, fazendo desmerecer mais ainda a nossa profissão, baixar mais ainda a qualidade da nossa profissão, né? Então é isso aí, gente. Abraço e até mais. TecTed Eletrônica.